Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje vamos para mais um episódio de número 3 da série Orações que Mudaram a História. Hoje vamos falar sobre o rei Ezequias. E o nosso tema é Quando a oração muda o impossível. Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 6. Diz assim: Naqueles dias, o Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Veja só, todos nós gostamos de ouvir boas notícias. Gostamos quando alguém diz: vai dar certo, você venceu, Deus abriu a porta. Mas e quando a notícia é exatamente o contrário? Ezequias recebeu uma das notícias mais difíceis que alguém poderia receber. Diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Não era uma opinião médica, não era rumor, mas era uma palavra trazida pelo profeta. Humanamente falando, não havia saída, mas essa história nos ensina aqui uma verdade extraordinária. Quando tudo parece que está encerrado, Deus ainda pode agir. Amém? Primeira reflexão nisso: Ezequias correu para Deus e não para o desespero. Diz aqui que ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Então a primeira reação de muita gente diante de uma crise é reclamar, é culpar alguém, é entrar em pânico, é perder a esperança. Mas Ezequias fez diferente. Ele orou, ele não ligou para aliados, não procurou estratégias humanas primeiro, mas ele procurou Deus. Nós vemos aqui um exemplo bíblico dentro disso, que é de Josafá. Josafá, ele recebeu a notícia de que uma grande multidão vinha contra Judá. A situação era impossível aos olhos humanos. Então ele declarou assim: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 12. Veja que Josafá decidiu buscar a Deus diante do impossível. A vitória começou quando o povo decidiu buscar a Deus. Já temos aqui uma primeira aplicação, que existem momentos em que os recursos acabam, as explicações acabam, as soluções humanas acabam, mas a oração continua sendo disponível. A crise, ela revela para onde corremos quando tudo está desmoronado. Segunda reflexão: Ezequias derramou o coração diante de Deus. Diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Ele não fez uma oração religiosa, não tentou impressionar Deus, ele não repetiu palavras bonitas, mas ele abriu a alma. Um exemplo bíblico que nós temos é o de Ana. No episódio anterior a esse, você pode ir lá no canal para conferir, nós vimos que a Ana, ela chorava diante de Deus. E o sacerdote, o Eli, achou que ela estivesse embriagada, mas ela respondeu: estou derramando a minha alma perante o Senhor. Então veja, Deus sempre vai se agradar da sinceridade de alguém. Muitas vezes nós pensamos que precisamos chegar diante de Deus com tudo resolvido já. Mas Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações que estão sinceros, quebrantados. Você pode dizer assim: estou cansado, estou com medo, estou confuso, eu já não sei nem mais o que fazer. E veja, Deus vai receber essa oração porque você fez com sinceridade. Deus não se impressiona com discursos, mas Deus responde a corações quebrantados. Terceira reflexão: Deus ouve orações que parecem impossíveis. Algo extraordinário acontece. Antes que Isaías saísse completamente lá do palácio, Deus fala novamente. Volta lá e diz a Ezequias: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Que texto poderoso esse, hein? Que confirmação é essa da resposta de Deus? Deus não apenas ouviu a oração, mas Deus viu as lágrimas de Ezequias. Temos um exemplo bíblico disso, que é Pedro na prisão. Pedro estava preso, tudo indicava que seria executado, mas a igreja estava orando por ele. Enquanto Herodes planejava a morte, Deus enviou um anjo, as correntes caíram, as portas se abriram, Pedro saiu livre daquela cadeia, daquela prisão. Talvez existam situações na sua vida que parece que estão fechadas. Às vezes um casamento,
um filho distante, um ministério desanimado, até uma luta emocional. Mas veja só, Deus continua ouvindo orações impossíveis. Aquilo que é impossível para você ainda continua sendo possível para Deus. Quarta reflexão: Deus acrescentou anos à vida de Ezequias depois dessa oração. Veja, o Senhor respondeu para ele: acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Então, que cena impressionante. O mesmo Deus que anunciou a crise agora anuncia a restauração. Por que Deus continua sendo sempre soberano em tudo? No tempo, na história, nas circunstâncias. Veja um exemplo interessante do avivamento que houve nas Ilhas Hébridas. Em 1949, na Escócia, duas irmãs idosas começaram a orar por um mover de Deus. Uma delas tinha mais de 80 anos, a outra era praticamente cega. Humanamente falando, nada indicava que algo ia acontecer. Mas essas irmãs perseveravam em oração. E Deus visitou aquela região com um poderoso avivamento. Igrejas estavam lotadas, conversões espontâneas, pessoas sendo despertadas para Deus. Tudo começou com a oração. Então, quando Deus decide agir, a idade, a limitação e as circunstâncias, elas deixam de ser obstáculos. Quinta reflexão: a maior mudança não foi no corpo de Ezequias, mas foi no coração. A enfermidade levou Ezequias para mais perto de Deus. E aqui existe uma lição muito importante. Às vezes Deus usa a crise para nos levar ao lugar onde nunca entraríamos sem ela. Um exemplo bíblico disso, você conhece perfeitamente, com certeza, foi Jonas. Jonas só orou do fundo do peixe. Foi no momento mais escuro da sua vida que ele voltou seus olhos para Deus. Então, nem toda luta é castigo. Algumas lutas são convites para voltar para o altar, para depender mais de Deus, para crescer mais espiritualmente. Pois bem, eu quero concluir aqui esse tempo de reflexão dizendo para você o seguinte: Ezequias recebeu uma sentença de morte, mas decidiu fazer algo que muitos deixam de fazer. Ele orou, e aquela oração entrou para a história, porque Deus ouviu, Deus viu e Deus respondeu. Talvez você esteja enfrentando hoje uma situação que parece sem saída. Talvez alguém já tenha dito para você assim: acabou tudo, não tem mais jeito, chegou no fim. Mas eu quero dizer para você que a história de Ezequias nos ensina que, enquanto houver um Deus no céu, ainda existe esperança. Não desista de orar, não abandone o altar, não entregue sua fé às circunstâncias. Se essa mensagem aqui hoje falou seu coração, compartilhe com alguém que está precisando de esperança. E eu quero convidar você, escreva aqui nos comentários o seguinte: Deus ainda ouve minha oração. Porque hoje, assim como nos dias de Ezequias, as orações ainda mudam histórias. E a sua também será mudada para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio. Um abraço.